Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma parte do capítulo 28 do Evangelho com o Espiritismo, na coletânea de preces. E nós vamos falar dos itens de números 11 a 41, que tratam das preces pessoais. A gente já estudou aqui no Evangelho, esses últimos capítulos, todos eles vêm nos orientando, nos explicando a finalidade da prece, como devemos fazer a prece, como ela se transmite, como ela chega ao Pai. E aqui os Espíritos nos dão algumas sugestões de como devemos fazer essas orações para que a gente tenha uma boa noção e saiba pedir a coisa certa do jeito certo. Nessas preces pessoais, tem algumas orientações muito interessantes e nós vamos comentar algumas delas, né? A primeira delas é preces aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Deus nos deu de presente, nos dá de presente a cada encarnação um espírito superior que nos ajuda, nos guia, nos orienta, que é o nosso anjo da guarda, também chamado de anjo guardião, né? E alguns espíritos familiares que formam com esse anjo da guarda um grupo que tem por missão nos ajudar, nos orientar nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nos inspirando, né? São espíritos de evolução maior que a nossa, evidentemente, para que possam nos ajudar. E eles estão constantemente nos orientando. A gente costuma dizer assim uma lenda, né, que nós temos um anjinho bom e um anjinho mau, né, que cada um no nosso ouvido vem nos trazendo informações para que a gente possa balançar e decidir. Na realidade, os Espíritos nos orientam que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, nunca colocaria um ser para nos inspirar coisas más. Na realidade, o que acontece é que as nossas más tendências, né, acabam atraindo esses espíritos negativos e criando essa dialética entre o bem e o mal na nossa consciência para que a gente possa decidir. Mas isso tudo é uma consequência das nossas falhas, das nossas más tendências que acabam atraindo esses espíritos negativos, né? Na realidade, o grande trabalho é dos espíritos bons, nosso anjo guardião, que está forçando para que nós caminhemos sempre para o lado do bem, né? Então a gente deve sempre, nas nossas orações, agradecer a eles o trabalho e pedir que eles continuem a nos orientar, né? Que perdoem as nossas fraquezas e continuem a nos orientar, né? Da mesma maneira, pelo mesmo motivo dessa nossa atração pelas más tendências, né, a gente deve orar para que possamos ter forças para afastar os maus espíritos, né? Não adianta a gente orar e pedir para que Deus ou para que o nosso anjo da guarda leve o mau espírito embora. Ele não vai levar o mau espírito embora porque nós é que estamos atraindo. É preciso que nós eliminemos essas nossas falhas, essas nossas más tendências, para que esses espíritos acabem se afastando de nós, porque deixa de haver aquela sintonia
que é o que acaba atraindo esses espíritos para os nossos lados, né? Eles, no livro eles até colocam da seguinte maneira os espíritos maus farejam as chagas da alma e se aproximam de nós, né? Pelo mesmo motivo, a gente deve orar para corrigir um defeito, porque também é um problema de má tendência e de consciência nossa daquilo que estamos fazendo e que pode não ser uma coisa muito boa. Então a gente tem que pedir sempre forças e orientação para que não continuemos a cometer esses desvios, né? E uma tentação também é a mesma coisa, né? Quando a gente, com as nossas más tendências, atraímos esses maus espíritos, essas más influências, eles acabam nos tentando. E é preciso que nós tenhamos consciência disso e saibamos resistir, né? O que nós temos que orar é pedir forças para resistir, para superar essas más tendências, né? E também quando conseguimos essa vitória sobre as nossas más tendências, fazer uma oração de agradecimento, porque com certeza nós fomos ajudados, tivemos a força, tivemos a inspiração para poder eliminar esse erro, né? Uma outra orientação que eles nos dão é quando vamos orar para pedir um conselho. Quando a gente tem alguma indecisão sobre como agir, o que fazer em determinada situação, no trabalho, em casa, em qualquer situação, né? Eles nos aconselham que façamos 3 perguntas para nós mesmos, né? A primeira seria: aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? A segunda é: pode ser proveitoso para alguém? E a terceira: se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? E eu acrescentaria mais uma, né, que seria: Deus ficaria feliz com aquilo que eu pretendo fazer? A gente respondendo a essas questões, numa análise sincera e consciente, a gente vai ter a orientação certa para a decisão que devemos tomar, com certeza, né? Outra coisa que eles nos orientam é nas orações que fazemos pelas aflições da vida, né? A gente costuma pedir muita coisa a Deus, favores terrenos, no emprego, na nossa vida, alguma coisa que Ele possa nos conceder que nós estejamos necessitando, né? E é preciso que julguemos sempre esses pedidos, né, do ponto de vista de que não somos apenas um ser encarnado, nós somos um espírito imortal. E muitas vezes aquilo que pedimos pode até nos fazer algum benefício nesta vida, mas pode ser prejudicial na nossa existência. E com certeza Deus não vai nos conceder esse pedido, porque Ele sabe do nosso futuro, da nossa futura existência. E ele raciocina sempre no conjunto, né? Não apenas no momento que estamos vivendo e no momento encarnatório em que nos encontramos, né? Por isso, muitas vezes a gente pede e Ele nos nega. Se temos uma tendência, por exemplo, a andar em velocidade com os nossos automóveis, se a gente pedir para Ele de presente uma Ferrari, Ele com certeza não vai dar, porque nós vamos estar sujeitos a nos matar sem acabarmos de cumprir a nossa
tarefa programada. Então nós vamos ficar esperando e não vamos conseguir, e vamos achar que Deus não está nos atendendo, o que não é uma verdade. Ele está nos atendendo, porque para Ele o que interessa é a nossa evolução, né? E uma outra orientação que eles nos dão, pedir uma graça por um favor obtido. E aqui eles salientam o seguinte: é necessário não considerarmos como os felizes apenas os acontecimentos importantes, as coisas de maior vulto, de maior acontecimento, mas naquelas pequeninas coisas do nosso dia a dia. A providência divina está constantemente nos atendendo, nos acolhendo. E a gente não percebe, às vezes, esses detalhes, né? Quando você, por exemplo, vai atravessar uma rua e você está esperando o farol abrir para você poder atravessar a rua, e chega uma senhora, um senhor, e toca em você pedindo ajuda para atravessar a rua. Deus está te dando uma oportunidade de você fazer uma caridade. E muitas vezes você fica bravo, não aceita aquela situação, porque você está com pressa, a pessoa anda devagar, e você perde a oportunidade, né? Então, esses pequenos acontecimentos do dia a dia, você está andando na rua e pode ter um objeto qualquer que vai fazer com que você tropece, caia, se machuque. E aí acontece um inesperado que te desvia daquele caminho. Isso você passa inconsciente, mas você está sendo guiado, você está sendo orientado. É preciso que a gente tenha consciência que dessas pequenas coisas também a nossa vida é formada, porque isso é diário. Um outro detalhe que muitas vezes acontece, a gente vai fazer uma viagem, então a gente se programa tal para viagem, ou de automóvel, ou de avião, ou seja lá o que for. E aí na hora da viagem a gente pede, ora a Deus pedindo proteção para que tudo ocorra bem, que a viagem seja segura, não tenhamos nenhum problema na viagem. E aí nós chegamos no nosso ponto de destino, encontramos as pessoas com quem fomos nos encontrar, ou o lugar aqui, e aquela festa, aquela alegria, nos cumprimentamos, nos abraçamos, e esquecemos de agradecer a Deus, porque Ele nos ajudou, nos deu segurança, e a gente não agradeceu pelo fim da viagem segura, né? Então, esses detalhes são importantes, esses detalhes são a nossa vida, né? Constantemente nós estamos sujeitos a isso. Tem ainda outras preces pessoais com relação à submissão e resignação, quando estamos na frente de um perigo, alguma coisa que Deus algumas vezes nos submete a uma prova, para que nós possamos acordar para os nossos desvios, né? E essas situações nos ajudam a perceber essas coisas. Para tudo isso nós devemos orar. São Paulo dizia que nós... São Paulo não. Agora me falhou o nome. Dizia que nós devemos, antes de orar, antes de dormir, devemos fazer uma revisão na nossa consciência para podermos ver os nossos erros e corrigi-los, não é? E o nome do santo agora não é importante, o importante é o ato em si, não é? E a gente então precisa ter sempre isso, né, ao nosso alcance. Uma coisa importante que a gente nota é que de todas as sugestões de prece pessoal que ele nos faz, apenas uma se refere a bens materiais, que é aquela que nós pedimos ajuda na saúde, no trabalho, no nosso dia a dia. Todas as outras orientações são para a nossa evolução espiritual, são para o nosso espírito crescer. Então, a gente deve fazer orações pedindo ajuda material, porque nós estamos no mundo
material. E isso faz parte do nosso dia a dia. Mas não podemos esquecer, não podemos deixar de levar em conta que a nossa evolução espiritual é mais importante. E a ajuda que nós devemos pedir é sempre muito mais nesse campo, no campo do nosso espírito, do que no campo da nossa matéria. O exemplo de Jesus com o Pai Nosso é fundamental. De todo o Pai Nosso, o único pedido material que existe é o pão. Assim mesmo, esse pão é interpretado como o pão, alimento da matéria, e pão, alimento do espírito. É o nosso pão da vida, o nosso pão que nos faz evoluir. Então devemos sempre levar isso em conta. É um aspecto importante, né? Orarmos sempre da forma certa, com esse objetivo do nosso crescimento maior, nosso crescimento moral, para que possamos estar sempre cercados pelos bons espíritos, os nossos anjos protetores, que nos conduzem e nos ajudam a levar adiante a nossa evolução. Que assim seja.